29º vídeo série ECA comentado. Já estamos chegando à reta final dessa série, uma série muito grande. Você ter chegado até aqui demonstra seu esforço, sua força de vontade. Muito obrigado por chegar até aqui. Não se esqueça de compartilhar os vídeos, dar o joinha, assistir às outras séries que nós temos. Nós temos uma série de questões comentadas que também é bastante relevante. Muito obrigado. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Artigo 231. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Então a polícia, uma autoridade policial, seja ela qual for, tem a obrigação de comunicar à autoridade judiciária competente o mais rápido possível. Além disso, tem que comunicar à família do menor apreendido, ou mesmo a pessoa por ele indicada. Então ele indicou uma determinada pessoa para ser avisada que ele foi apreendido, por exemplo, em flagrante. A polícia tem que fazer essa comunicação. Se ela não fizer, a pena é detenção de 6 meses a 2 anos. É uma pena relativamente grande. Artigo 232. Submeter criança ou adolescente sobre sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento. A detenção é de 6 meses a 2 anos. O que significa dizer? Você tem a guarda, a tutela, a vigilância ou a autoridade, você a coloca em vexame ou constrangimento. O que seria isso? Coloca ela num castigo. Caso de professor, por exemplo, que tem aquela criança ou adolescente sob sua autoridade. Colocá-lo à frente, com um chapéu escrito burro, na frente da turma. É uma situação de vexame, uma situação que pode ser constrangedora. Tem vários exemplos. Então é bastante simples isso, né? Muitas vezes os pais fazem isso com seus filhos, colocam ele numa situação vexatória. Por exemplo, publicar um vídeo dele fazendo algo que a princípio é engraçadinho, mas para ele pode ser vexatório. Então ele pode, responder segundo o artigo 232 do ECA. Levam a detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 234. Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão. Então, a autoridade competente teve ciência que a apreensão do menor ela foi ilegal. E ele não a liberou de imediatamente. A detenção são de 6 meses a 2 anos. Artigo 235. Descumprir injustificadamente prazo fixado nesta lei em benefício do adolescente privado de liberdade. Nós temos vários prazos que dizem respeito ao adolescente privado de liberdade. Nós já fizemos a leitura disso. Se algum desses prazos forem descumpridos sem uma justificativa, vai ter detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 236. Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função prevista nesta lei. Então você está impedindo que, por exemplo, a autoridade judiciária ou membro do Conselho Tutelar faça uma vistoria no alojamento dos internados, daqueles adolescentes que estão em privação de liberdade. Isso pode levar a uma detenção de 6 meses a 2 anos. Você pode, por exemplo, tirar da ordem, sumir com documentos, enfim, tem várias possibilidades que poderiam ser enquadradas nesse artigo 236. Artigo 237. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sobre sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação em lar substituto. Então, você pega uma criança determinada, essa pessoa que você pegou, ela não tinha ciência disso, ou ela não estava de acordo, não foi um processo legal. Quando eu digo legal, que respeitou o devido processo legal, e você quer colocá-lo em um lar substituto, em um outro lar. Isso pode levar a uma reclusão de 2 a 6 anos e multa. Artigo 238. Promover ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa. Então você promoveu ou efetivou a entrega de filho ou pupilo a terceiro. Então você pegou o filho e entregou ele a um terceiro. A reclusão é de 1 a 4 anos e multa. Então já
altera o processo, porque a reclusão não é detenção mais, é mais gravoso, é pior, e ainda pode levar a uma multa. Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa. Então, tanto aquele que vendeu, tanto aquele que pagou, aquele que comprou, estarão enquadrados nesse mesmo artigo 238. Então, independe se você está vendendo ou se você está comprando a criança, você vai ser enquadrado nesta mesma lei. Artigo 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com fito de obter lucro. Reclusão de 4 a 6 anos e multa. Então você auxiliou. Você foi lá e, por exemplo, fez a ponte entre a mãe do bebê e esse marginal que vai levar essa criança ao estrangeiro para ser adotada por uma família de forma ilegal, né? Sem observar as formalidades legais. Você fez isso, você já se enquadra nessa lei. Simples assim. A reclusão de 4 a 6 anos. Inclusive a pessoa, né, que fez esse marginal que levou essa criança para fora do país. Parágrafo único. Se há emprego de violência ou grave ameaça ou fraude. Então, aqui é simples, é consensual. Aqui, então, não foi consensual, ainda tem emprego de violência, grave ameaça ou fraude. Aqui pode não ser consensual também, por exemplo, você furtou a criança. É um processo. Então, se há violência, grave ameaça ou fraude. Reclusão de 6 a 8 anos, além de pena correspondente à violência. Então, você vai, só por esse crime, você vai pegar de 6 a 8 anos. E será somado o crime correspondente à violência. Não vai ser entendido que o crime de violência já estava dentro desse crime. Ele vai ser um crime separado. Você vai ser condenado 2 vezes por 2 crimes distintos, né? Na verdade, você vai ser condenado uma vez só, mas você vai ter uma pena somada a 2 crimes. Artigo 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Então aqui é muito claro. Então veja os verbos: produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar. Então aqui abrange todo o processo multimídia. Todo o processo. Cena de sexo explícita ou pornográfica. O que é entendido como pornográfica? Sexo explícito é muito simples, né? O entendimento, e o pornográfico é toda a cena que leva aquela criança a ter uma inferência em um ato sexual. Por exemplo, mostrando partes do corpo, mostrando ela desnuda. Tudo isso pode ser encarado assim. Então aquela foto, né, que muitas mães gostam de fazer dos filhos, se aquilo de alguma forma, né, o menininho peladinho, se aquilo de alguma forma cai em mãos erradas, pode ser considerada pornográfica. E a depender da situação, você pode ser enquadrado neste artigo 240. Acho difícil por você, né, não ter essa intenção. A intenção ela vale muito, né, quando a gente trabalha com os crimes, com o nosso Código Penal, apesar de aqui não ser o Código Penal, mas tem a mesma lógica. A intenção do agente ela vale muito. Nós temos que entender a cabeça, né, desse criminoso. Mas era uma possibilidade, então eu tomaria muito cuidado ao tirar foto de meninos, meninas, mesmo muito jovens, bebezinhos, e compartilhar na internet, ou mesmo deixar em dispositivos que podem ser furtados, tipo celular. Você tirar foto do seu bebezinho, é um direito seu, e deve mesmo guardar as fotos dele, e deixa no celular, não compartilha, mas seu celular é roubado. Aquilo pode ser extraviado, e as fotos do seu filho, que não tinha nada de pornográfico, vai cair em mãos erradas. É uma possibilidade remota, mas é uma possibilidade. E o caso de fotografar e compartilhar, gente, pelo amor de Deus, né? Não vamos fazer isso. Mesmo sendo nossos filhos, mesmo sendo uma rede privada, né? Eu compartilho só no meu Facebook, mas infelizmente chega em muitas pessoas, é melhor não. Apesar de não estar aqui tipificado no artigo 240, por favor, né? Não estou dizendo que postar uma foto é crime. Não é isso, mas de uma forma indireta pode acabar, né, caindo em pessoas que querem cometer crimes. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia
a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo ou a quem com essas contracena. Então, o ator pornô que tem a relação com a criança, ela vai incorrer nesse mesmo crime. Quem facilitou, quem agencia, quem foi lá e contratou, pagou o pai pelo direito de que acontece muito infelizmente, de ter relações com aquela menina, ele prostitui a filha, né? Ele é o cafetão da filha ou do filho. Quem facilita, né? Quem o leva, quem cria ali de alguma forma uma facilidade para esse processo, quem recruta, quem coage ou de qualquer modo faz ali uma intermediação, vai se incorrer no mesmo crime, 4 a 8 anos e multa. Parágrafo 2º. Aumenta-se a pena de 1/3 se o agente comete o crime. Então aqui vai aumentar a pena, vai aumentar 1/3 a mais na pena se o agente comete o crime no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la. Então, por exemplo, um conselheiro tutelar tem uma relação e filma essa relação. Então, ele vai incorrer no crime do 240 e ainda vai ser somado 1/3 da sua pena porque ele ali está em função pública. O mesmo vale para professores, professoras, as pessoas que estão no trato direto com os adolescentes internados, ou em semi-liberdade ou liberdade assistida, todos aqueles que estão em função ou cargo público que de alguma forma utilize os cargos como maneira de se aproximar dos jovens. Inciso 2º, prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Ou, então, se, por exemplo, é uma relação doméstica, quem faz isso é o pai. O pai, ele estupra a filha e posta essas fotos e faz vídeos e publica em sites pornôs. Então vai ser acrescido na coabitação ou de hospitalidade. Nós temos o caso da ministra, né, da Família, Direitos Humanos, enfim, tem um nome diferente agora do Bolsonaro, que ela foi estuprada, né, ao que parece, foi assediada, eu não tenho ao certo se foi assediada ou estuprada, mas foi uma das duas coisas, por um líder religioso que estava em sua casa, né? Então estava ali numa coabitação ou hospitalidade. Então aconteceu. Não é esse mesmo crime, mas é a mesma situação. 3. Prevalecendo-se de relações de parentesco consanguíneo ou a fim até o terceiro grau, ou por adoção de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou de quem, a qualquer outro título, tem autoridade sobre ela ou com seu consentimento. Aqui é para tentar impedir que aconteça com aquelas pessoas que têm, de alguma maneira, autoridade sobre aquela vítima. Por exemplo, que tem a relação de consanguíneo, primo, pai, parente, tia, tio, enfim, avô, avó, ou que tenha alguma relação de autoridade mesmo, né? Que seja o adotante, o curador, o tutor, ou que a vítima seja, por exemplo, empregado dessa pessoa, né? Então ela tem ali uma situação de autoridade com o seu consentimento. Artigo 241. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Então ele vendeu ou expôs tanto fotografia, vídeo ou qualquer registro que contenha sexo explícito ou pornografia de criança ou adolescente. Pena, reclusão, 4 a 8 anos em multa. Então você que tem uma banquinha de revista e chega uma revista na sua empresa e você a vende, mas tendo ciência que era de pornografia infantil, você vai ser vai ter uma reclusão de 4 a 8 anos. É lógico que aqui não acontece, isso é mais para sites, né? Ou algo do tipo, que é o mais comum hoje para a difusão desse tipo de pornografia. 241A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Então veja que aqui já abriu bastante o entendimento deste artigo 41, que
ele é o 41A, ele vem para complementar, né, o entendimento que não era dado no 40, no 240, o 41A, 241A, ele amplia. Então ele faz oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, ter no seu computador e mandar para outras pessoas, divulgar, publicar, compartilhar, tudo isso já vale. Reclusão de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem? Inciso 1º. Assegura os meios ou serviços para armazenamento das fotografias, cenas ou imagens que trata o caput deste artigo. Então, por exemplo, o dono do site onde é compartilhado. 2. Assegura por qualquer meio ou acesso por rede de computadores às fotografias, cenas, imagens que trata o caput deste artigo. Então, aqui ele deixou ainda mais claro, né, que todo o processo relacionado ao acesso, né, à rede de computadores, a fotografias, cenas, imagens que trata o caput deste artigo vai ser enquadrado nessa mesma lei. Parágrafo 2º. As condutas tipificadas nos incisos 1 e 2, que nós acabamos de ler, do parágrafo 1º deste artigo, são puníveis quando o responsável legal, pela prestação de serviço oficialmente notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput deste artigo. Então, por exemplo, você é dono de um aplicativo de compartilhamento de fotos, estilo Instagram. E lá se tem muitas fotos de menores que são consideradas pornográficas. Você vai ser notificado. Você foi notificado e não retirou, você vai incorrer no crime. Você foi notificado e impediu que aquilo continuasse, você não incorre em crime. 241b. Adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito, pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Então você possui, adquiriu ou armazenou por qualquer meio. Pode ser por DVD, pendrive, na nuvem, CD, videocassete, que não existe mais, né? Tudo isso vai ser enquadrado, né? Vai ser tipificado neste artigo 41b. Reclusão de 1 ano a 4 anos e multa. Tá vendo lá? Parágrafo 1º. A pena é diminuída de 1 a 2/3 se de pequena quantidade material a que se refere o caput deste artigo. Então ele tinha pouca coisa, tinha 3 fotos. Então vai ter uma redução aí. Parágrafo 2º. Não há crime se a posse ou armazenamento tem finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos artigos 240, 241, 241A e 241C desta lei, quando a comunicação for feita por agente público no exercício de suas funções. Então, vocês se lembram que nós falamos sobre os agentes infiltrados? Aqui também é uma maneira de protegê-lo. O agente público, no exercício de sua função, que guardou essas informações para dar ciência às autoridades competentes, ele também não incorre em crime. Então, aqui é uma excludente de culpabilidade. Inciso 2. Membro de entidade legalmente instituída que inclua entre suas finalidades institucionais o recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícia dos crimes referidos nesse parágrafo. Então, pode ser um membro de uma entidade que ela tem como uma das suas prerrogativas o encaminhamento de notícias de crime. 3. Representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou serviço prestado por meio de redes de computadores, até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário. Então aqui é uma pessoa que trabalha num provedor, por exemplo, no Instagram. Eles podem ser pegos com algumas imagens. Isso vai ter uma excludente de culpabilidade para ele. Entretanto, é até recebimento do material relativo à notícia feita. Parágrafo 3º. As pessoas referidas no segundo parágrafo deste artigo deverão manter sob sigilo o material ilícito referido. Então, ela tem material no seu computador ou guardado de qualquer outra forma e ele é sigiloso. Ninguém tem acesso, ninguém compartilha, ninguém vê. Se isso é compartilhado, se é visto, se é distribuído, então não se enquadra aqui, né? Perde essa excludente de culpabilidade. Pessoal, a hora do nosso resumo. Resumo sempre é necessário fazê-lo, estudá-lo com seriedade. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos. Conhecimento deve ser sempre compartilhado. Muito obrigado. Hora do nosso resumo. O artigo 241
vai falar da autoridade policial que deixa de comunicar a família ou a pessoa indicada pelo menor apreendido, detenção de 6 a 2 anos. O 232 fala aquele que submete a uma criança ou adolescente que está sob sua guarda, tutela, enfim, sob sua autoridade, uma situação de vexame ou constrangimento, detenção de 6 meses a 2 anos. Aí os 234 fala daquela autoridade competente que não libera imediatamente a criança ou adolescente que foi comprovada que não havia ilegalidade na sua apreensão. Então ele não tinha cometido nada errado. Detenção de 6 meses a 2 anos. O 235 fala aquele que descumprir, sem uma justificativa, o prazo legal estabelecido nessa lei para o benefício do adolescente privado de liberdade, detenção de 6 meses a 2 anos. O 36 fala aquele que impedir ou embaraçar, né, a ação da autoridade judicial, membro do conselho tutelar ou representante do Ministério Público, de 6 meses a 2 anos. O 237 é aquele que subtrai criança ou adolescente ao poder de quem tem sob sua guarda, né? Para colocar em família substituta, reclusão de 2 a 6 anos e multa. O 238, aquele que promover ou efetivar, né, a entrega de um filho a um terceiro mediante pago ou recompensa, de 1 a 4 anos, mas multa, reclusão. Aí vem o parágrafo único, diz: incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva a paga ou a recompensa. Então quem paga e quem oferece incorre no mesmo crime. O 239, aquela pessoa que manda uma criança ou um adolescente para o exterior sem observar a formalidade legal aqui, com o fim de obter lucro, reclusão de 4 a 6 anos e multa. Parágrafo único, se tiver emprego de violência ou grave ameaça, a reclusão aumenta para 6 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Então, eu tenho essa pena aumentada, mais a pena da agressão ou da violência que ele cometeu. O 240 vai falar sobre aquela pessoa que produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar atos, né, sexuais ou pornográficos com adolescentes e crianças, 4 a 8 anos e multa. Aí vem os parágrafos descrevendo complementos para esse crime. O primeiro parágrafo, aí fala quem incorre no mesmo crime, quem agencia, quem facilita, quem recruta, quem coage. O parágrafo segundo fala que vai aumentar a pena em 1/3 se a agente comete o crime. O parágrafo segundo vai falar que aumenta em 1/3 o agente que comete o crime no exercício de cargo de função pública, o inciso primeiro, prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade. E o inciso terceiro vai dizer que é aquele que vale de relações de parentesco consanguíneo, ou aquele que tenha adotado, que seja tutor, curador, que seja empregador. Tudo isso vai ampliar a pena em 1/3. O 241 fala aquele que vender ou expor à venda fotografia ou vídeo, né, pornográfico, 4 a 8 anos e multa de reclusão. O 241 fala daquele que oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar por qualquer meio, uma reclusão de 3 a 6 anos e multa. Aí o parágrafo primeiro fala que ocorre no mesmo crime quem assegura os meios e os serviços de armazenamento das fotografias. O inciso segundo, assegura o acesso por redes de computadores e fotografias, também ocorre no mesmo erro. Parágrafo segundo, as condutas tipificadas nesses dois que nós acabamos de ler só são puníveis quando o responsável é notificado, mas ele não tira o conteúdo do ar. O 241b fala daquele que adquirir ou possuir ou armazenar fotografia, vídeo, que contenha sexo explícito, de 1 a 4 anos e multa. Aí o parágrafo primeiro fala, a pena vai ser diminuída de 1 a 2/3 se for em pequena quantidade, né, esse material. O segundo parágrafo diz que não há crime caso seja um agente público no exercício de suas funções, que está ali tentando investigar esses crimes, por exemplo, um membro de entidade que tenha como uma das suas tarefas o encaminhamento de notícia crime, e o inciso 3 vai falar daquele representante legal ou funcionário de provedores de internet, né, que guardaram aquele material até o recebimento, né, da denúncia. E o parágrafo terceiro vai dizer que tudo que está sendo dito aqui deve ser que tem essa excludente de culpabilidade, deve ser mantido o material em sigilo.